Esporte. Pauta. Esporte. Pauta. Futebol, tênis, basquete. Esporte em Pauta começa agora na Rádio Arena FM. Esporte em Pauta, agora na Rádio Arena FM. Esporte em Pauta, informações do seu clube, entrevistas e um bate-papo descontraído. Esporte em Pauta, porque aqui a pauta é esporte todo dia. (14h20). Boa tarde a todos. Esporte em Pauta no ar, o principal programa do Rádio Esportivo Brasileiro, também o mais irreverente. Comigo aqui, Pablo Lopes, nessa mesa estão Rafael Barrucci, Pedro Ungueria e Jéssica Lima. Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes. É isso aí. O Rafa, o que a gente tem no cardápio de hoje? Vamos tocar o barco? Pô, tem bastante coisa, né? Tem NBA, NBB, tem NFL. A gente vai falar sobre o caso da Chapecoense também. A gente vai falar bastante sobre o caso da Chapecoense de ontem. A gente vai falar sobre as projeções da seleção brasileira, as visões que a gente teve da seleção brasileira. Vamos falar do final da Copa do Brasil, né? O Galo vai ter que sofrer para ganhar alguma coisa agora. Mas vamos lá, bora! Então vamos começar falando pelo caso da Chapecoense, né? Um caso bem triste que aconteceu ontem, de madrugada, né? Percorreu o dia inteiro isso. São vários. Ainda tem notícia sendo enviada a todo momento, né? Dos sobreviventes, dos que infelizmente faleceram. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, né, Pedrão? Infelizmente foi uma tragédia, né, Rafa? Pessoal, você parar para pensar, foi algo assim de extrema tristeza, não só para o povo brasileiro, mas também o mundo inteiro acabou se comovendo. E cabe a gente orar pelas famílias aí, pelas vítimas desse acidente terrível. E mais para frente a gente volta a tocar no assunto, aprofundando um pouco mais, né, falando sobre então, as vítimas. No final a gente vai falar mais sobre as vítimas e tudo. A princípio mesmo é só o relato que teve, né, da tragédia, o avião, que infelizmente ainda não se sabe muito. Analistas tentam discutir sobre isso, né, a causa do acidente, mas ainda não se sabe muito bem. E fica o registro, né, inicial, que a gente não podia deixar de falar, abrir o programa sem falar sobre isso. Nossos pêsames, né? A gente vai voltar a falar mais sobre isso no final do programa. Até tem uma homenagem que a gente fez aqui para os envolvidos e tal, para a Chapecoense, né? Mas vamos lá. Vamos falar de coisa boa? Por enquanto. Vamos em frente, então. Bora. Agora a gente vai falar a gente vai ter uma reportagem sobre acessibilidade nos estádios, um assunto um pouco mais ameno, mas não menos importante para nós. Sim. Vamos lá. No país de 200 milhões de habitantes, onde, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 6,2% da população apresenta algum tipo de deficiência, o tema acessibilidade nos estádios de futebol nunca sai de cena. Ao contrário, mais destaque ele tem ganhado, já que eventos esportivos do porte da Copa do Mundo de Futebol e dos Jogos Olímpicos ocorreram em território nacional. Em janeiro de 2016, o governo federal lançou o Sistema Brasileiro de Classificação dos Estádios, SISBRACE. Segundo tal sistema, que avalia conforto, segurança, acessibilidade e condições sanitárias e de higiene nos locais dos jogos, dos 155 estádios vistoriados, apenas 13 receberam a nota máxima. O SISBRACE tem validade de 3 anos e foi criado com base no Estatuto de Defesa do Torcedor.
Todos os estádios da Copa do Mundo e as arenas do Grêmio e do Palmeiras receberam o maior conceito. A exceção é a Arena Pantanal, que também sediou os Jogos da Copa, mas não recebeu o conceito máximo. Em todos eles, há espaço para cadeirantes e seus acompanhantes, o que é garantido por lei. O acompanhante tem direito à entrada gratuita. Portanto, no mais rico e poderoso estado brasileiro, estádios de grandes times como Palmeiras e Corinthians são considerados modernos e acessíveis. Mas e no interior? Quantos portadores de deficiência torcem por times de menor expressão e conseguem assistir aos jogos nos estádios? Eis a questão. Então, acessibilidade aí é um caso bem minucioso, né? E, infelizmente, a gente tinha uma pessoa, um entrevistado, que chama Ronald Capita. Ele até é idealizador de um projeto de acessibilidade para torcedores, né, no estádio. E, infelizmente, ele teve que cancelar a entrevista devido aos acontecimentos de ontem. Até ele tinha o Thiaguinho da Chapecoense, né? Era amigo pessoal dele. Então, e ele teve que cancelar devido a isso. E, infelizmente, a gente vai faltar um pouco da fundamentação teórica aqui desse discurso, né? A gente não vai conseguir falar muito bem sobre acessibilidade, mas o pouco que a gente sabe, talvez consiga discorrer, né? sobre o assunto. O que a gente vê que é um tema que ainda tem muito para avançar, acho, no país, né? Não sei se vocês concordam, mas acho que tem muito para avançar. Sim. Mas com essas reformas que alguns dos estados sofreram para a Copa do Mundo de 2014, algumas melhorias já foram implantadas. Só que não só os grandes estádios recebem jogos, né? Eles recebem jogos de visibilidade, com grandes times, grandes atletas envolvidos no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, mas acho que falta um pouco para os pequenos estádios do interior do Brasil, né? E essas regiões mais distantes dos grandes centros, longe de São Paulo, do Rio de Janeiro, como é que ficam? Né? Até mesmo os grandes estádios, às vezes a gente tem reclamações do pessoal que eles faltam um pouco, necessita de uma melhor acessibilidade. A gente não vive isso, né? Tipo, quando a gente vai pro estádio, a gente não sei, talvez é uma coisa pra mim, não é uma coisa que eu penso corriqueiro. Quando eu chego no estádio, não é a primeira coisa que eu avalio se o estádio tem acessibilidade. Porque eu não sou, logicamente, porque eu não sou uma pessoa que necessita disso. Mas eu acredito que sofram, né, muito Com certeza, até mesmo estádios de grande nome. Eu acompanhei o último amistoso da Seleção Brasileira no Mineirão e a gente vê diversas pessoas que o Mineirão também sofreu reformas para a Copa, acabou se modernizando e ainda tem gente que diz que o estádio deixa a desejar na questão da acessibilidade, né? E é um dos que são avaliados no sistema brasileiro de avaliação dos estádios, né? Sim. Esse Sisbrace, que foi citado na reportagem, sim. E que, pelo menos, esses grandes são avaliados. Então, certo? Intervalo agora? Intervalinho agora, então? VaptVupt, a gente volta já, rapidinho, hein? Agora são 14h26, não sai daí não. Depois do grande sucesso da promoção no programa Esporte em Pauta, a Adelaide Esportes decidiu inovar e anunciar a promoção do ano. Quem ligar agora e falar a seguinte frase: "Eu escuto Esporte em Pauta", vai ganhar um código promocional para gastar R$100 na Adelaide Esportes. Ligue agora no número 4002-8922 ou nos visite na Rua Vergueiro, número 943, Liberdade, para ganhar a promoção. Repito, 4002-8922 ou então Rua Vergueiro, número 943, Liberdade. De volta, 14h27, não perca a hora, 14h27, Esporte em Pauta. A gente agora vai para o Giro de Notícias. Deixa eu colocar a minha vinheta agora. De Jéssica! Não, vai, Jéssica! Tô merecendo até vinheta agora. O quê? Tô me sentindo honrada aí. Lógico. Você viu? A honra é toda nossa, você abrilhantar nosso Abrilhantar o nosso...
A mulher que mais entende de esportes internacionais. Abrilhantando Basquete, o nosso NFL. elenco. Calma, gente, calma. Só um pouco. Simbora. Não esquecendo, né? Vocês estavam falando um pouco sobre o caso da Chapecoense. Caso que pegou todo mundo de surpresa, é claro, né? Ninguém vai imaginar que uma tragédia dessa venha a acontecer. Eu acho que ninguém está preparado para esse tipo de coisa, né? Então, a Lidar situação- com perdas de grande expressão, de tamanho choque, como aconteceu, é difícil de digerir. Sim, Então- sim, tipo, uma coisa que me veio à cabeça ontem, tipo, milhares de pessoas morrem todo dia no trânsito, né? Sim. Mas é muito mais impactante quando muitas pessoas morrem, assim, tipo, de uma vez, eu não sei, é uma... Ainda mais ainda no mais- contexto que aconteceu, sim, foi é uma bem coisa mais- triste mesmo, né? Sim, meus pêsames aí pros familiares e amigos. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de NBA. Tem muita coisa legal acontecendo. Na NBA teve grande atuação do Big Three, dos Cavaliers, venceram os Philadelphias. O Curry, ele também comandou o Warriors na vitória contra os Wolves. E o Westbrook, ele iguala a marca de LeBron James na vitória do Thunder. Foi muito legal. O que aconteceu também na NBB, já trazendo para o Nacional, é a Confederação Brasileira de Basquete, que sob intervenção, ela está sendo marcada pela maior crise da história da modalidade, né? Que está prejudicando vários dos jogadores. A gente também vai falar da NFL. A semana 12 da NFL começou na última quinta-feira com uma rodada tripla do Dia de Ação de Graças, né, o Thanksgiving, que é muito celebrado lá nos Estados Unidos. Contra os Jets, o Tom Brady, ele chegou a 200 vitórias na NFL. Quem? Tom Brady, Esse aí quem é? homem. Quem O marido Quem? da O Gisele. homem. Opa, aí sim, esse. Ó, não quero que vocês ficam falando muito da minha mulher no ar, por favor. Ah, né? beleza. Tom Brady? Ah, tá, não sei. A Gisele, meu. Fora ele, também teve o Seahawks, que jogou abaixo do esperado, né? Perdeu pelo Tampa Bay Buccaneers, mas continua aí querendo ir para as playoffs. Na F1, depois de 11 anos na Fórmula 1, Nico Rosberg, ele ficou em segundo lugar no GP de Abu Dhabi e mesmo assim garantiu o título mundial da categoria. Também na F1, aos 35 anos de idade e após 15 temporadas como piloto, o brasileiro Felipe Massa deu adeus, né, à categoria na corrida de Abu Dhabi, que aconteceu nessa última semana. Fora isso, que a gente também Copa vai Davis. ter é Copa Davis, isso mesmo, tênis, Os hermanos... que deu um baile. Os hermanos surpreenderam os croatas, os hein? caras... Deu um baile e era inesperável, né? Inesperado. Jogando em piso duro, né? Jogando em piso então, duro. Não era sim, nem algo- saibro. Algo que eles não são muito bons, mas o Del Potro e o Del Bonis, o time da Argentina, eles venceram a primeira Davis Cup após 4 vice, né? Que eles já chegaram a 4 finais anteriormente. 81, na história. 2006, 2008 e 2011, desculpa. E a Jéssica. Croácia, imagina, ela que ganhou em 2005, ela perdeu o título em casa. Tem perda pior que isso? Do que em Perder casa, né? Mas os argentinos, eles gostam Tem disso, sim, né? os Eles caras- gostam, eles gostam Não, disso. os caras gostam de sofrer, né? Porque eu tava assistindo o jogo, o croata tava muito à frente do Del Potro. E o Del Potro, eu dormi, o Del Potro conseguiu virou. virar o Del jogo. Potro é tipo a Fênix, ele ressurge das cinzas. né? isso Teve uma lesão mesmo. grave no joelho, né? Ficou fora um tempo. Sim, ele se É, recuperou e, Ele aliás... tem um problema no pulso também, né? Sim, 3 cirurgias no 3 cirurgias pulso. no pulso. Ele Imagina, mudou cara- a forma de jogar dele, justamente para tirar o peso da munheca e conseguiu retornar de uma maneira magnífica. Retornou tão bem que ele foi escolhido o jogador com melhor desempenho de 2006, ganhou mais de 1.000 posições e ele também ganhou o prêmio, né, de retorno do ano pela ATP. Isso foi muito legal. Falando de NBB, a Jéssica acabou citando a questão da crise. É muito triste, né? A gente, fã do esporte, acabar tendo que vivenciar uma situação como essa, Sim, né? Até sim. porque a gente vê a NBA com tanta expressão no cenário do basquete mundial e tal. Seria bem legal pra gente que a NBB viesse a crescer ao ponto de ter uma visibilidade maior, né? Não é assim. Foi Cara, o a gente- basquete que já teve título mundial feminino em É, 94. Não, É, grandes nomes do a gente basquete, tem né? grandes jogadores que jogam na NBA que, cara... Saíram daqui, né?
Mas aí é que tá, né? Eles realmente crescem, só que eles só entram em evidência quando eles conseguem um passe para a NBA. Não há problema, muita né? valorização. O basquete aqui não tem uma visibilidade, A NBA, infelizmente, né? tipo, a visão que eu tenho é que a NBA é um pouco ainda fechado pra quem é de fora. Porque ainda é um... Você acha isso? Sim, porque são poucos os... Porque geralmente lá os caras saem do college e vão direto pra NBA. É Sim. muito mais fácil você ser americano e ingressar Não, com certeza. Eles já preparam desde a base, né? Lá sim, é outro então, tipo lá de é outra- visão. lá é uma outra Eles visão. realmente pegam a pessoa desde sua juventude, desde os 11 anos, prepara para ser uma estrela, de realmente. basquete E aqui no é mais berço ali. consequência de muito esforço. Exatamente. Mas eu acho que é uma questão de gestão, porque o basquete tem uma grande oportunidade. Agora, por exemplo, o nosso campeonato está sendo transmitido, bem ou mal, na TV aberta. A TV Bandeirantes está transmitindo. É, Né? sim. Não é a maior emissora de televisão do Brasil, mas é uma TV, Já é um emissora de TV avanço. aberta. Sim, Já é um avanço. Saiu só do Sport TV, da TV fechada, da TV a cabo e foi para a TV aberta. Tem grandes nomes jogando na NBA, jogando na Europa também. A gente teve grandes jogadores atuando na Europa. Então, acho que é uma questão de gestão, de ajustar a administração do esporte para se investir melhor e para isso... E tomara que essa visibilidade continue, né? Porque senão acaba que nem em Fórmula 1. Que só a Globo transmite, os caras já vão parar de transmitir, porque já não tem mais brasileiro lá, tem um brasileiro e o cara nem é tão... Falando em Porque brasileiro, que fim do Felipe Massa. Meu Deus. Eu achei lamentável. Achei lamentável. Tá num momento bem complicado, né? Cara, mas Felipe Massa, pra minha visão também, né? O Felipe Massa nunca foi um cara... Nunca foi. É que o Felipe Massa, ele foi tido como o próximo Senna, né? Então, tem Colocaram essa muita esperança. expectativa em cima É dele. hora da corneta neste programa? É a cornetar diretor, Felipe Massa, é isso? Então, mas acho que É a realidade, né? todo piloto assim que surge, como o Massa surgiu, acaba vindo com esse status de pode ser o novo Senna. Isso atrapalha, e ao meu ver atrapalhou muito ele na carreira, assim. Assim. Acabou não evoluindo. Só pra terminar esses assuntos aí, quinta-feira agora tem Minnesota Vikings e Dallas Cowboys na NFL. Os Dallas Cowboys que estão muito bem lá. E a gente vai ter que trocar agora, né? O diretor já tá mandando a gente... Tá mandando o diretor? Tá mandando embora Esse já. diretor manda alguma coisa Acabou ainda? de falar, corta. Corta. Eu não sei se é meu pescoço ou se é que eu Não, o paro meu de que não falar. é. Eu O acho meu que é o que meu não salário. Então, é o seu salário? Acho que é o meu Mas já é salário. tão pequeno. Nossa Senhora. Eu Então, não sei o que ele vai cortar aí. então vamos cortar pro ao vivo agora, O né? meu salário é em produto de limpeza, pra você ter noção. Vamos pro assunto. pra uma entrada ao vivo agora. Vambora, vai cachorro! Agora a gente vai chamar o Gustavo? É, Gustavo? É. O Gustavo, o nosso repórter Gustavo tá lá na Max 5, que é uma lan house aqui na Moca, que é onde realiza os principais eventos aí de games online, o esportes, né? Essa ascensão que tá tendo. Fala, Gustavo, tá ouvindo? Boa tarde, ouvintes do Esporte em Pauta, estou ouvindo sim. Boa eu tô aqui tarde. na Max 5, Lan House, na Moca, e estou aqui com o Felipe Bom, é CEO da Lan House, e a gente vai conversar com ele sobre o crescimento dos esportes eletrônicos ou esportes no Brasil. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Por que você acha que houve um crescimento no esportes ou esportes eletrônicos nos últimos anos no Brasil e no mundo? Eu acredito que principalmente pelo desenvolvimento da tecnologia, né, as pessoas elas têm mais acesso à informação e os jogos eles estão inclusos aí dentro do meio eletrônico como um todo, que é o que a gente está sempre mexendo, celular, smartphone, computador, a internet como um todo. E os esportes eletrônicos estão junto disso. Seria inevitável que os números do esporte eletrônico crescessem. O esporte eletrônico existe há muito tempo, né, existem campeonatos desde 96, de vários jogos, dando grandes premiações, aqui no Brasil e fora. A diferença é que hoje há uma publicidade de tudo isso, isso tornou público. Né? Então há um universo que está crescendo, se expandindo, e que muita gente não conhecia e agora está surpreso com o tamanho que ele está tomando. A gente já está nisso há bastante tempo aqui, até com o Max 5, vou só uma correção, não é uma lan house, é uma arena, tá? Aquela house só tem os computadores, aqui a gente tem um espaço de 4.000 metros quadrados, existe um palco de 24 metros com 1.200 lugares de pessoal sentado para assistir eventos. Então tem a praça de alimentação, tem lojas, é bem maior do que só uma lan house.
E o tamanho desse espaço, ele representa o tamanho que está dando o esporte, né? Que é uma casa exclusivamente dedicada a isso. Aqui a gente não faz show de música, aqui a gente não faz nada disso, aqui é só evento de esporte eletrônico. E hoje, até pela questão de pouco tempo que as pessoas têm, elas com o smartphone, indo para o trabalho e tal, sempre brincam com algum joguinho, estão acompanhando as notícias, e seria inevitável que a mídia, a grande mídia, também não tivesse interesse em atingir esse público de alguma forma. E a competição é uma forma saudável de conseguir atingir esse público. Então, sempre existiam jogadores que jogavam competitivamente, não recebendo necessariamente para isso, mas pelo seu próprio prazer de jogar competitivamente. Hoje, as marcas querem aproveitar os números que esses jogadores têm nas suas divulgações, nas suas redes sociais, para anunciar produtos que têm a ver com aquilo que ele está fazendo. E fez com que esses caras se tornassem profissionais e que todo esse mercado comece a ser possível. E quais são as suas perspectivas para os próximos anos? Vocês pensam em Olimpíada, pensam em algo maior para os esportes eletrônicos? Já existem alguns projetos tentando desenvolver esse tipo de coisa. Quando a gente fala de Olimpíada, você pensa quem é que faz a Olimpíada efetivamente? São órgãos públicos, são órgãos privados? Hoje, o esporte ele é feito 100% pelo privado, né? O público ainda não se meteu nisso. A gente até espera que demore um pouco para se meter, porque normalmente, quando eles se colocam o dedo, é uma situação um pouco... sempre se torna mais complicado para todo mundo que está trabalhando no meio. Virão muitas regras, a gente sabe que isso vai acontecer. Por enquanto, hoje, o investimento na área ele é 100% privado e ele tem crescido muito. Mundialmente falando, as marcas elas têm praticamente investido todo o seu dinheiro de marketing no desenvolvimento de eventos para isso nesse sentido, porque o resultado tem sido muito positivo. Então, com a dimensão dos trabalhos que têm sido feitos, eles têm se interessado e investido cada vez mais. Considerando, a gente está no mercado há alguns anos já, mas dos últimos 2 anos o crescimento foi muito, muito grande. Eu acredito que para o ano que vem, o ano de 2017, provavelmente deve duplicar o que foi esse ano. Cada vez a gente vai ter eventos maiores, a gente já teve alguns grandes eventos aqui em São Paulo, e vai ter mais ainda. Já tivemos eventos em estádios, no Palestra Itália, já tivemos eventos no estádio do Ibirapuera. Então, eu acredito que cada vez mais vai crescer sim, está se multiplicando exponencialmente e a tendência é essa. Professor, você tem alguma pergunta para o Felipe? Não, é só isso mesmo. Beleza. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Felipe, pela entrevista aí, né? Pela recepção também, né? Pela recepção, né? Eu sei que é uma casa de evento, deve ser difícil para parar um pouquinho do tempo aí para falar com a gente, mas muito obrigado. E é isso. Os games online estão subindo aí a ascensão e bora. Beleza, pessoal do estúdio, valeu e vai Chape, né? Vai, Chape. Falou, Gu. Valeu, Gu. Fala de seleção agora? Bora! Com 100% de aproveitamento, o técnico Tite é líder das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Eu tô muito confiante com a seleção, não sei vocês, mas... É a titibilidade, né, cara? Eu espero o melhor da nossa seleção. O assunto aqui agora, na verdade, é música clássica, né? Porque a seleção tá jogando por música. O maestro, o Tite, fechou. É tipo eu quando jogo bola. Na última data FIFA, o Brasil venceu as 2 partidas. Vencemos muito bem os hermanos no Mineirão. Aquele 3-0 que poderia ter sido a vingança do 7-1. E o 2-0 diante do Peru fora de casa. Eu acho que assim, a gente tem agora em mãos o que a gente precisava e não tinha com o Dunga, né? O Tite é um grande técnico, sempre foi o nome a ser usado, mas a escolha do Dunga, ao meu ver, foi meio precipitada. Só que agora o Tite tá fazendo o que ele costuma fazer nas equipes, né? Veio em boa hora, né, Pedro? Chegou na hora que tinha que chegar, né? Cara, o Tite já era pra ser técnico antes. Com certeza, até porque... Técnico antes. Não sei, o Dunga já não rendia no começo, ainda tentaram insistir no Dunga. Não tem por que tentar novamente. Eu também acho que... Eu acho que assim, o Tite tem um dos melhores elencos de seleção do mundo na mão. Não é à toa que ele tem aí Neymar, Marcelo e Daniel Alves, o Renato Augusto, Gabriel Jesus. Ele tem aí grandes nomes da seleção.
E eu acho que a gente só tem a vencer com isso, né, Jéssica? Vai, Jéssica! Fala alguma coisa pra nós. De Jéssica! Agora ela vai falar, né? De Jéssica! É a minha vinheta, né? Agora é minha vez. Não, gente, eu acho que tem que surgir, né, uma seleção que traga orgulho, assim, pra nação brasileira. Trazer um medo de novo, né? Eu acho que tá faltando Trazer isso. medo Tá faltando isso. Há várias vezes, né, a gente pensa que vai dar, que essa é a seleção e não acontece nada. Ou então a gente fica bem frustrado, como foi o caso 7-1. Nossa, nosso maior pesadelo, né? Pois é, e agora tá numa ascendente, né? Quando o Brasil começava a tomar 5, você falava, não, de novo, não. E assim, o legal é que, como a Jéssica citou, foram várias seleções que a gente achou que ia, mas na hora acabou meio que travando, como a seleção de 2006. A seleção de 2006, ao meu ver, tinha grandes nomes. Uma baita seleção, Só que foi mal administrada. E assim, como o Rafa falou, a gente tem que voltar a botar medo. Tinha jogos que o pessoal ia jogar com o Brasil e já chegava, não é o Brasil das antigas. E agora tá voltando isso, né? O adversário já entra em campo pensando, peraí, eu tô jogando contra o Brasil, pentacampeão do mundo. Tem os melhores jogadores do mundo, então... Mas, Pedro, você também não acha que as outras seleções, elas estão mais bem preparadas do que antigamente? Sim, então, uma coisa que eu fiquei pensando, é mais difícil você ficar no topo do que você chegar ao topo. Porque quando você tá, tipo, lá em cima, você é um time muito... O Brasil é um time muito forte. Você tá lá em cima toda hora, os caras começam a visar você. Você mete medo em todo mundo. Tipo, você mete medo em todo mundo. Então os caras começam a visar você. O cara fala assim, a gente tem que aprender a jogar contra o Brasil. Tipo, foi com a Espanha, né? Com certeza. A seleção espanhola campeã do mundo. Os caras aprenderam a jogar diferente também. Eu já vejo de outra forma. Além deles aprenderem a jogar diferente, a gente tem que pensar o seguinte, a seleção espanhola é composta aí praticamente por jogadores do Real e do Barcelona. São jogadores do Barcelona que jogam junto há anos, jogadores do Real que jogam junto há anos, e jogadores que, assim, por mais que sejam de equipes rivais, conhecem o estilo de jogo. Então, quando eles se juntam para jogar, acaba ficando fácil, que foi o que aconteceu com a Alemanha na Copa do Mundo, com a Espanha, que eles foram campeão. E a mesma coisa a Espanha, uma seleção que vem trabalhando há anos aí com o mesmo elenco, coisa que o Tite agora vai poder fazer. São jogadores jovens. Eu acho que o Brasil tem tudo a voltar ao topo aí, se já não está voltando, para voltar a ser aí o nosso orgulho, a Canarinho, né? E a gente ganhou do Peru depois, 2-0, né? 2-0. Foi o resultado sequencial, né? Na sequência foi esse. E qual vai ser o próximo jogo? Vale lembrar que o Brasil agora só volta a jogar as eliminatórias dia 23/3 de 2017 23/3. contra o Uruguai. É tempo pra caramba, hein? Ainda tem umas férias aí bem longas. Então dá pros caras tomar cerveja pra caramba. E a artilharia tá com o Cavani, né? 8 gols do Uruguai. E o Gabriel Jesus tá em quarto com 5 gols. Eu acredito Gabriel no Jesus, Jesus, velho. O cara entrou botando medo já, né? O moleque é... A função no começo, né? quando ele tava no Palmeiras, nas primeiras rodadas do Palmeiras, ele tava meio... Eu sentia que ele tava meio pra baixo, assim, ainda meio acuado. Meio acuado, assustado ainda. Agora, normal, cara, né? Normal. Agora eu vejo o moleque meter um gol na maior tranquilidade possível. A verdade foi que o Gabriel, ele entrou muito cedo, né? Se você parar pra ver, ele entrou muito cedo, pegou um Palmeiras aí precisando de um cara na função dele. Então, é normal que ele se sentisse um pouco acuado, mas... É muito jovem, né, Pedro? Muito jovem, muito inexperiente jovem ainda. E hoje eu acho que assim, ele vai para uma grande equipe, vai ser liderado por um grande técnico. Vai pro Galo, não, né? Infelizmente grande equipe? não, né? Vai pra Galo. grande equipe. Você conseguiu colocar na mesma frase, grande equipe e Galo junto. Isso é fácil. Paulo, você está fazendo isso errado, Paulo. Eu acho que o Guardiola aí só vai acrescentar muito na carreira dele, ele tem tudo para ser um dos grandes nomes do futebol mundial. O Guardiola sabe administrar pessoas, é que nem o Tite falava. Administrar pessoas. Meu amigo Guardiola, né? Vou dar um abraço pra ele. E a classificação, a gente falou da classificação, não, né? Não. Brasil em primeiro com 27 pontos, são 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Uruguai, que é o nosso próximo adversário, com 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas em 12 jogos. E em terceiro, o Equador, com 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Lá embaixo estão Peru em oitavo, tá certo, com 12 pontos, depois a Bolívia 7 e a Venezuela segurando a lanterninha com 5. O Hexa vem. Vem. Eu acredito que o Hexa venha.
vai vir na mão do Gabriel Jesus. O cara ganhou com o Palmeiras, ganhou com a seleção olímpica e agora vai ganhar. Jéssica, mais um pouco da sua voz, Jéssica. Alguma coisa a opinar mais? Vai, Jéssica. Sim, gente. É engraçado o entrosamento dessa equipe. A nossa? Não só a nossa. Não só. Mas a equipe dessa seleção brasileira, é engraçado você ver o entrosamento que tem um entrosamento maior. Que eles têm em comparação com as outras seleções que contava com um homem apenas. Sim, era somente o nome verdade. do Neymar que era destacado e agora já tem outras estrelas, outros jovens brilhando e tendo seu espaço, né, com a camisa amarela. Esse é nosso diferencial. Opa. Amarela, camisa amarela. Camisa amarela. Não, se bem que a Austrália também... Não, mas o Hexa vem. O diretor tá cortando de novo? De novo. Novidade, falou né? aqui no ouvido pra cortar. Novidade, né? Nós vamos cortar. E a gente tem que faturar, né? Gritou no ponto. Gritou no ponto. Vamos faturar e o ouvinte que não saia daí, porque senão se abate uma maldição. Sabe qual é, Pedro? Não se sei, mudar, Pablo. se mexer no dial do rádio, qual é? Qual é a a camisa maldição? do Palmeiras se transforma em alvinegra. Camisa do Galo Deus estampa uma me livre. raposa. Não muda. E o gremista vai encontrar uma camisa colorada no armário. Então, Continua vamos pro aí, intervalo. pessoal. Não sai daí. A gente já volta. O programa Esporte em Pauta, a Arena FM e a loja do Palmeiras no Moca Plaza Shopping estão com uma nova parceria. Para os ouvintes do Esporte em Pauta que forem à loja física, que é localizada no Moca Plaza Shopping, receberá 30% de desconto na primeira compra. E para comemorar essa nova parceria, nós, do Esporte em Pauta, vamos sortear para vocês um par de ingressos para o jogo da taça. É isso mesmo. Para concorrer, é só ligar para o número 2020 5580 e dizer: eu escuto Esporte em Pauta. 340. De volta! O ouvinte tá aí? Tá, né? Não saiu daí não. 14h50, hein? Estamos aqui de volta e agora o assunto é mais futebol. Copa do Brasil? Copa do Brasil. Isso. Quê? Copa Que do Brasil? triste. Quem? Copa do Brasil muito triste pro nosso amigo Pera aí. Pablo, né? Infelizmente. Vou até pegar o resultado aqui da Copa do Brasil só pra lembrar o Pablo que ele não sabe quanto tá a Copa do Brasil ainda. Que eu acho que tá 3-1 pro Grêmio. E Detalhe, eles- em Minas, né? É isso, em Minas. 3-1 em Minas. Agora os caras vão jogar dia 30... Não, vai ser... Dia 7. Dia 7. Acabou a palhaçada, não? A gracinha? Era só pra te Então. lembrar só, cara. Então, o jogo de ida no Mineirão foi um banho de água fria, né, pro Galo. O Grêmio acabou vencendo por 3-1, dois gols do Pedro Rocha e um do Everton. Detalhe, o Pedro Rocha que foi expulso depois dos 2 gols, né? Exatamente, foi expulso. O Galo teve vantagem, né, de um homem O durante Galo um teve tempo. vantagem e a volta vai ser realizada na Arena do Grêmio. Eu acho que assim, a gente pode esperar de tudo, né? O futebol é uma caixinha de surpresas e o Galo mostrou muito bem na Libertadores que a superação é um ponto forte deles. Mesmo que o nosso amigo Pablo não acredite, eu e toda a torcida do Galo acreditamos. Acreditamos. Eu já tô fazendo oração para Nossa Senhora do Galo doido já faz alguns dias. Vamos ver se resolve, né? Vale lembrar que a partida de volta da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético foi alterada para a próxima quarta-feira, dia 7, devido, infelizmente, à tragédia Acontecimentos, né? com a delegação do Chapecoense. né? Eu acho que quer dizer, então, o Galo tem que meter 2 gols, né, de vantagem 2 para gols levar de para os diferença. pênaltis, né? Isso. E o Grêmio pode perder até Olha, por o 1-0. Galo tem elenco pra isso. O Galo tem Tem. elenco pra ir lá e meter 2 O gols. problema é que eu acho que o treinador que estava antes, né, que foi demitido por conta da Foi da uma última burrada. derrota. Eu também acho que eles foi. não Fica aqui o deveriam ter recado tirado o para a Marcelo diretoria do Atlético, foi um grande erro tirar o Marcelo Oliveira. Aí, Oliveira. diretoria do Atlético, está nos ouvindo agora. Eu acho que o Marcelo Oliveira não tinha conseguido dar uma cara de time para essa equipe propriamente, mas não adianta nada demitir o cara Agora não é depois hora, de uma né? derrota não é. e... Ainda mais no final do ano, Exatamente, acabando o ano, né? exatamente. Para pôr quem? Sei lá, Eu né? acho que assim, 2 gols de diferença não é nada pra quem tem Prato, Robinho e meu grande amigo pessoal, Fred, no ataque, né? Fred, Eu acho que a gente pode esperar de tudo aí. O elenco do Jéssica é Galo... atleticana ou gremista? Nenhum dos dois. Eu sou São Paulina Pera mesmo. aí, pera É o aí. quê? São Pera aí. Paulina. Oi? Pera Ah, aí, Jéssica. pera aí. Tem que ser, gente. Agora fala.
Tem que ser São Paulina, gente. Jéssica, o que você achou do Rogério Ceni como novo treinador do São Paulo? Verdade. Um mito agora assume a comissão técnica. Vai! Agora vai? Olha, eu não sei se é meio precipitado. Eu não sei. Eu acho que foi um grande erro do São Paulo. Eu acho que é Cara, muita eu acho vontade que a de torcida- ter o Rogério Ceni de volta. Eu acho que a torcida vai deixar ele jogar, ele trabalhar melhor. Eu Mas acho ele que a não se torcida- preparou, gente? Ele não foi lá Sim, pra ele fora, se não preparou fez curso, um fez ano, curso né? com quem? Não, mas ele vai ter que arrumar a equipe agora, né? Eu acho que Tá uma assim, várzea o São Paulo. foi precipitado. O Rogério Ceni é um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história do São Paulo. Eu acho que você corre o grande risco de Estragar algo a dar imagem. certo, algo dar errado, e aí a imagem que tem do Isso. Rogério Ceni como um ídolo acabar vindo meio ficar ofuscada. Então, Então vocês eu acham acho que foi precipitado essa eu acho história que- de... Eu creio que Exatamente. sim. Eu, como São Paulina, claro, não sou tão ligada a todos os jogos, mas admiro a carreira do Rogério Ceni. Acho que ele fez muito pelo time. Ele é a cara do time. Só que, assim, colocar uma pessoa que carrega tanto o do nome, São Paulo, né, do Rogério Ceni. como o homem de frente, o técnico, eu não sei se é uma boa escolha. Ainda acho muito recente, E ele mesmo tem ele se preparando um ano, né? Desculpa. Ele tem bagagem pra administrar grupos? Vocês acham que ele não era muito... Eu acho que sim, viu? Olha, eu vejo ele foi- como um líder. Ele foi capitão por muito tempo, né? Sim, é isso Então, mesmo tipo, que eu ia eu não falar. sei, é porque é diferente você ser capitão dentro do campo e você ser um Um administrador, fora. Até fora, porque se é, lidar com pessoas, se lidar com vaidade, sim, então você tem que... Você tem que trabalhar muito mais o psicológico do jogador do que o futebol do cara, tipo, entendeu? É uma coisa que é difícil. Ele tem que ter treinamento, né? Não é à toa. Tipo, o cara quer ser técnico, tem que ter treinamento. Ele treinou, eu acho, pra isso. E eu acho. Então- E mesmo ele treinando o tempo que treinou fora do país, eu acho que ele vai adquirir qualidade mesmo de técnico só com a experiência. Só com a experiência, Com certeza. certeza. Só com a Mas experiência. o São Paulo não tá na final da Copa do Brasil, não? Então vocês voltem a falar de quem está na final da Copa do Brasil. Aliás, tá longe. Passou Eu longe. tava- eu tava- Hein, cachorro? Passou longe. Eu tava na casa do meu sogro ontem, o Renato Gaúcho. Ah, seu sogro Meu Renato. sogro. eu não gosto de espalhar essa Você informação. tem quantos sogros, Pedro? Que eu vi Vamos- você mandando chaveco aqui pra um monte de gente. No momento, só 3. Só Mas eu 3. acho que eu dou mais valor aí pro Renatão, porque, pô... Porta-lupe, né? Putz, Fala eu português. gosto muito dela, Realmente, eu tô até pensando, dependendo do resultado da Copa do Brasil, Ir lá dar um abraço pedir dela ela dentro em do casamento. Eu tô pensando. Eu tava na casa do Renatão ontem, eu acho que assim, o Grêmio vai com uma grande vantagem. Só que não pode cair naquela ilusão de que a vantagem já deu o título pro Grêmio. Já tá pronto. Você tá tratando de duas grandes equipes que têm histórico, porque, como eu já citei, o Atlético tem um histórico de ser uma equipe que surpreende, a gente viu isso na Libertadores, no ano que o Atlético foi campeão. Então acho que a gente pode esperar de tudo, mas a vantagem do Grêmio é muito grande. Jogando em casa, é saber administrar o jogo, saber né? administrar, né? É aquele negócio do Mourinho, né? Joga pra trás, joga recuado, não deixa ninguém meter gol e pronto, já era, tá feito. Meu sogrão acho que vai seguir meio essa linha, né, de Vai, jogar não recuado. sei, Até meio- porque você não pode menosprezar a linha de ataque ali do Atlético. Vamos o jogar no meio-campo do contra-ataque, Atlético. então. Isso daí eu vou confirmar com o meu sogrão e volto a falar depois. Você quem conta sabe. pra nós, então, Eu depois? Conto, eu conto. O ouvinte quer saber isso. É. Eu vou falar uma coisa que me deixou muito feliz aí esse final de semana. Série Não B. só eu, mas como todos os torcedores do Vascão. Vascão. Vascão está de volta Vascão à da Série A. massa. Não só o Vascão, como Bora, Bahia! a Série B acabou aí nesse último final de semana. O Atlético Goianiense foi campeão com uma larga vantagem. Fazia tempo que não acontecia isso na Série B. 76 pontos contra 76 66 do Avaí. Foram 10 pontos aí, o Atlético Goianiense fez uma campanha avassaladora na Série B, mereceu o retorno e fica aí nossa torcida para que seja uma equipe que vá para a Série A e se mantenha, se mantenha. consolide. E junto com eles o Avaí, vice-campeão, o Vascão da Massa e o Bora Bahia completaram os 4 primeiros que Você acha que disputarão a esses, Série A. que esses caras aí conseguem se manter? Rafa, é Tem que relativo, é tem que fazer esperar, uma formulação, né? ou vai ter que... Com certeza eles vão ter que mexer alguma coisa, contratações, só que eu acho que é relativo, até porque o futebol é uma caixinha de surpresas. A gente pode esperar de tudo, a gente pode esperar aí
Uma equipe como veio o Chapecoense, cresceu e se manteve. E uma equipe como, infelizmente, o América, que subiu, mas não aguentou a pressão de uma Série A e acabou sendo rebaixada aí como lanterninha. A Ameriquinha sobe e desce, né, Pedro? Não se infelizmente. E para se manter. Para infelicidade dos torcedores do Joinville, Tupi, Bragantino e Sampaio Corrêa, as equipes disputarão a Série C do Campeonato Brasileiro em 2017. O Joinville ficou com 40 pontos, o Tupi com 33, o Bragantino 32 e o Sampaio Corrêa foram 27, né? 27 pontos. 27. Legal que a diferença do Joinville pro Oeste não foi uma diferença muito grande, se eu não me engano, né? Joinville foi pro Oeste questão de... foi 1 ponto. Um ponto. 1 ponto só. Então acho que não deve ter nada pior do que amargar uma Série C, né? Oeste e Paraná. Paraná também, né? Paraná Escapou. 15º, Oeste 16º e os caras saíram na degola. Bom, mas tá, o que agora? O que é, diretor? Manda, que é, diretor. Acho que o diretor Fala, tá querendo... O diretor tá querendo mude de cortar já, assunto. tá querendo Exatamente. cortar O que você tá querendo, diretor? Exatamente. Fala pra nós. Agora a gente vai ter, daqui a pouquinho, vai ter ligação do ouvinte. O que será que o ouvinte vai ganhar hoje, hein? Vamos ver. Solta a vinheta, cachorro. Vai! Alô? Eu escuto Esporte em Pauta. Aê, garoto! Boa! Aê, Quem tá falando aí? ô Matheus. Ô, Matheus. Beleza? Beleza? Então, você acompanha a gente direto? Ouve com frequência o programa? Como é que é? Ouço desde que começou o programa aí, sou maior fã de vocês. Valeu. Oh, aí sim. Que time você torce, Matheus? Oi? Que time você torce? Não entendi, peraí. Que time você torce? Santos. Dá pra ser melhor. Então, a metade da torcida do Santos já tá aí, então? Então, Não fala isso não. mas você tá no asilo, Matheus? E deixaram você pegar o telefone? Pô, respeito o Santos. Ô, Matheus, manda um abraço pro meu pai aí no asilo, torcedor do Santos também. Beleza, manda sim. Parabéns aí, viu, Matheus, pelo... Pablo, anuncia o que esse cara ganhou. Anuncia pra felicidade do O que Matheus. ele ganhou mesmo, diretor, pelo amor de Deus? O que é? Fala aí. Par de ingressos pro jogo da taça. da taça. Maravilha. Gostou, Matheus? Tá cortando a ligação, fala de novo. Ganhou um par de ingressos pro jogo da taça, meu amigo. O jogo da taça. Alô? Ouviu bem agora, não? Oi, tá cortando a ligação, repete, por favor. Um par de ingressos pro jogo da taça. Gostou? Ouviu bem agora? Agora eu gostei, beleza. Beleza. Um adesivo e a camisa da Rádio Esporte em Pauta também. Ó, vou te passar Aí, beleza, valeu. Valeu, vou te passar pra produção, viu? Fica aí na linha. Um abraço. Só mais 2 coisinhas. Força Chape e Palmeiras não tem mundial. Perdeu, acabou de perder. Corta o microfone do Rafa Cor. Não faça Eu tô ligando isso, pro Rafa, asilo não e faça. vão tirar o seu celular aí. Vão tirar o seu celular. Faturar mais, Valeu, diretor? Matheus. Faturar Falou. mais? Então vamos embora. Intervalo e a gente volta. Stomp Bar, o único lugar de São Paulo onde a visita sempre será o Player 1. O Stomp é o primeiro e único lugar da América Latina criado especialmente para você que gosta de participar e acompanhar os melhores torneios de esportes, mundiais e jogos eletrônicos em geral. Nos visite na rua Euclides Pacheco, número 233, no Tatuapé. Para mais informações, acesse www.stompbar.com.br. Repito, www.stompbar.com.br. Kiki Futebol Clube, o jeito diferente de aprender futebol. Traga a criançada para brincar e aprender futebol de várias maneiras diferentes, como futebol no escuro, fute-golfe e muitas outras. Nós estamos abertos às terças, quartas e quintas. Nos visite na rua Bacaetuva, 250, Brooklyn. Para mais informações, ligue para o número 5044-5088. Lembrando que é Rua Bacaetuva, 250, Brooklyn. E o número é 5044-5088. 3 horas e 1 minuto, 3 horas e 1 minuto. Repita, 3 horas e 1 minuto. E tem vinhetinha, cachorro? Vai! Vamos falar de futebol? Opa. Mais, né? Mas só fala disso aí. Agora é Série A, né? Série A. Para nossa alegria,
o Palmeiras venceu a Chapecoense por 1-0 Dale, puto. e se tornou o campeão brasileiro de 2016. Esse é um exímio time. Após 22 anos, o Palmeiras voltou... Quantos anos? 22 anos. Repita. Tem gente que ficou, 22 tem gente que ficou quase 90, né? 80 anos quase. Tem gente que ficou 100 anos sem estádio. Então, vamos... E, para nossa alegria, como eu já citei, o Palmeiras se tornou campeão do Campeonato Brasileiro de 2016, com uma larga vantagem aí sobre o Flamengo, que venceu o Santos por 2-0. 7 pontos de diferença do Flamengo. E pulou para a segunda colocação. O Santos foi tão esperto que deixou o Flamengo ganhar para não ser vice do Palmeiras de novo. Sim, os caras são inteligentes até nisso. E para a tristeza da nossa amiga Renata Fã, que estava na casa do Pablo ontem. Acompanhei pelo Snapchat dela. Fiquei sabendo. Mesmo com a vitória em casa por 1-0 no Cruzeiro, o Internacional ainda não conseguiu fugir da zona da degola. Pablo, só uma pergunta. Quantos metros tem a Renata Fã? Ali tem uns 2 metros de mulher. Você tem 1,68, Pablo. Opa, 1,88. Ah, 88. 6.020 centímetros. Você que tem 1,83 m, né? É, isso. Desculpa aí, 5 centímetros. Continua, Pedro. E uma história engraçada, até que eu tava comentando com a minha mãe. Tá. Não, a Renata tava na casa do Pablo. Ela costuma frequentar a casa do Pablo às terças-feiras. Às terças-feiras. Eu acompanho pelo Snapchat, é uma amizade assim... Surreal. Emocionante, surreal. E foi uma história engraçada, já que a gente citou o Inter, que eu tenho um sobrinho de 2 aninhos. Queria até mandar um beijo pra ele, que deve estar assistindo com a mãe dele, o Enzo. E ele tem um irmãozinho mais velho e tá com o dente pra cair. E aí gritou, pô, mãe, meu dente tá mole, vai cair, não sei o quê. E aí tem medo de arrancar, né? Pô, dolorido e tudo mais. Aí foi engraçado que a mãe gritou, grita Inter que cai. Mesma piada que deixou a Renata Fã bem chateada, né? Ai, Pedro, muito bom. Até porque o Pablo tava consolando a Renata ontem, né? Muito bom. Pablo, como foi consolar Renata Fã? Foi difícil, chorou bastante, né, tadinha? Mas com um homem desse ao lado, não tem como não Esta ficar. voz, né? Faz aquela voz. Manda, como você falou no ouvido dela, o boa tarde, Pablo. Boa tarde. Olha isso, me arrepiou inteiro. O Sport empatou por 2-2 com o rebaixado América Mineiro e agora, infelizmente, tá na briga aí pra não cair junto com o Inter e Vitória. Tá. O Corinthians teve um duelo direto aí com o Atlético Paranaense, disputando vaga na pré-Libertadores. E o 0-0 acabou me deixando na mesma, né? Acho que a última rodada vai acabar decidindo. Os caras estão 1 ponto do Botafogo, né? 1 ponto do Botafogo. Essa briga aí pela pré-Libertadores vai ser bem interessante, viu? Vai ser legal de acompanhar. Atlético 56, o Atlético Paranaense, o Botafogo 56 e o Corinthians 55. O Corinthians vai pegar o Cruzeiro lá no Mineirão. Um jogo muito difícil, um jogo por difícil pra jogar em casa. O Botafogo vai pegar o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Isso. Que também é um jogo difícil. É um jogo difícil, mas o Grêmio os caras também estão jogando... Não, mas com a cabeça na Copa do Brasil. Mas os caras já meteram 3 no Atlético. E o Atlético Paranaense tem um jogo difícil também. Joga com o Flamengo, joga em casa, mas joga contra o Flamengo, né? E vale lembrar que são jogos aí importantes, que o Flamengo e o Santos ainda disputam aí o vice-colocado, né? Tem din-din envolvido, tem grana envolvida aí. E para a alegria do Pablo e da nossa professora Nádia, o Atlético Mineiro já está garantido na pré-Libertadores. Pelo menos se não der certo na Copa do Brasil, já tá lá. Já tá com o pezinho lá. Já tá com o pezinho lá, né? O Atlético Paranaense, Botafogo e Corinthians brigarão ainda pelas 2 últimas vagas da Copa do Brasil, da pré-Libertadores, perdão. E a briga pela zona de rebaixamento para a Série B fica entre Vitória e Sport Internacional. Estão passando o pé no Sacila. Lembrando que o Inter depende aí não só da vitória, como depende de uma combinação de resultados. E um fato interessante é que o Vitória, que jogará contra o Palmeiras nessa última rodada, foi o mesmo time que ajudou a rebaixar o Palmeiras em 2002. Então talvez o Inter tenha um trunfo aí, uma carta na manga para essa última rodada. O Sport tem 44, é isso? O Sport 44. O Vitória 42 e o Inter 42, os mesmos 42, né? Isso. Muito bem. E a última rodada do Brasileirão, como vocês sabem, as equipes entrarão em campo aí para definir essas colocações que ficaram em aberto. O vice-líder do Brasileirão, entre Flamengo e Santos. A zona de classificação para a Libertadores, entre Corinthians, Atlético Paranaense e Botafogo. E a zona da degola, a temida Série B, entre as equipes Vitória e Sport Internacional.
Vale lembrar que a rodada que seria nesse final de semana foi adiada, devido ao acidente aéreo com a delegação da Chapecoense. E a última rodada do Brasileirão será dia 11 de dezembro. Dia 11, né? Eu acho que... Eu só queria aproveitar aí a rádio para mandar um salve para todos os meus amigos torcedores do maior alviverde do mundo. Somos campeões agora. Enéas. E você falou aí do adiamento da rodada, né, Pedro? Coincidentemente, o último jogo do Atlético é justamente contra a Chapecoense, fora, né? Com certeza. Parece que o Atlético mandou uma carta para a CBF para que não jogasse, para que não houvesse o último jogo. Né? Foi isso, então? Infelizmente, foi uma tragédia que aconteceu na madrugada dessa terça-feira. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, acabou sofrendo um acidente na madrugada dessa terça-feira. E, infelizmente, aí foram 77 vítimas. Então a gente vai discutir um pouquinho mais esse assunto já. Vamos pro debate. Enia campeão! Meu Deus, se eu tenho que conviver com isso. Vamos ter que aguentar. Vamos ter que aguentar, né, Jéssica? Vai! Fazer o quê? O que a gente vai falar no debate? Que Brasileirão Diretor. disputado, hein? Brasileirão? Tirando o líder, que o Palmeiras, 23 rodadas 23 aí rodadas à frente, na frente. O restante da tabela nunca vi tão disputada. A busca pela Libertadores, a briga pelo segundo colocado, esse desespero da Série B. Cara, e essa mudança do G4 pro G6 foi uma coisa que, a princípio, eu achei que seria ruim, talvez ruim, porque tiraria essa mística do G4, né? Isso, esse desafio de chegar ao G4. E no final ficou um campeonato um pouco mais disputado, né? Ficou mais... As equipes que... E assim, fica a questão de mais disputado, porque a Libertadores do ano que vem é uma surpresa, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. A Libertadores do ano que vem aí no novo formato. Vai ser o ano inteiro a competição, ou grande parte. A edição anterior era disputada aí, se eu não me engano, uma pequena parte do ano. Não chegava a ser nem um semestre, né? Não. Então, é um desafio chegar a esse novo G6 e querer saber como vai ser, né? Porque pelas imposições da Conmebol dessa nova competição que vem aí, tem tudo para ser um grande campeonato, né? Os clubes que vão para a pré-Libertadores e os que já estão são realmente o que a gente tem de melhor, né? Os que mais investiram, os melhores elencos. Então, acho que a gente tem tudo para ter até um campeão aí na Libertadores. Eu acredito. Né? Eu aposto no meu Alviverde. Novidade. O Verdão. Qual a novidade até agora? Queremos a taça. Que se meus amigos aí, Gabriel Jesus, Roger Guedes, Moisés estiver assistindo a gente, fica claro que queremos a taça, hein? Tavinho, queremos a taça, viu? Por favor, né? Meu e aí? Deus. Pablão, você acha que se o Cuca continuar aí, o elenco manteve, uns nomes que estão sendo cogitados, como o Lucas Prato, o Guerra, você acha que o Palmeiras tem condições de brigar aí por um título? Acho que com o elenco atual tem todas as condições, né, Pedro? O Cuca fez um trabalho excepcional, acho que já tinha feito outros trabalhos muito bons no próprio Atlético, na época da Libertadores, e agora só confirmou a competência dele. É que não se sabe se ele vai continuar, né? Sabe se ele tem essa interrogação se ele continua, Eu acho né? que se ele quiser continuar, seria uma grande burrice da diretoria demiti-lo e... eu acho que por parte da diretoria não teria uma demissão, não mais há essa pela escolha possibilidade, dele, né? Mas por opção dele, né? Ele parece que deu uma entrevista falando que não foi uma coisa que ele já falou que ia sair, né? Mas ele falou, não tem nada resolvido. Mas o que o impediria de continuar familiar, é o que me deixa então, em dúvida, porque esse trabalho foi bem feito. O que impediria ele de continuar é a questão da mudança do mandato do presidente do Palmeiras. Ele falou nessa entrevista até que ele tá optando pela questão familiar, mais pela questão familiar. Seria alguma coisa pessoal, então? Aparentemente teve um time da China que de deu novo? E se você parar pra ver a questão financeira, se pesar pro Cuca, com certeza ele vai pra China. Certeza. Não tem quem não. Mas eu acho uma grande grana, bobagem também, muita quer dizer, grana. com todo respeito ao futebol chinês, mas
não chega aos visibilidade, pés né? do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Sim. Chinês, e por mais que ele ganhe bem, eu acho que é uma perda muito grande, deixar o atual campeão brasileiro com chance de ganhar a Libertadores, né? Com um elenco bom, tendo feito um bom trabalho, não sei. Vale lembrar que o Palmeiras agora no final do ano muda o mandato do presidente. O Paulo Nobre não será mais o líder aí. Marcelo agora. E vale lembrar que quem vai assumir a presidência é o atual vice-presidente do Palmeiras. Então, acho que a gestão não vai mudar muito, até porque as ideias acabam sendo praticamente as mesmas. E, ao meu ver, acho que vocês vão concordar comigo, o Paulo Nobre, mesmo não tendo mais o status de presidente, por ser o vice dele que vai assumir a presidência, ele vai continuar ali pelos bastidores, nas decisões. Então, o Cuca faria uma grande burrada se abandonar aí o campeão dos campeões. Há algum problema de relacionamento do Cuca com o futuro presidente? Não. Você Então, sabe? é que o contrato do Cuca terminava junto com o mandato do Paulo Nobre. Então, fica aí em aberto essa dúvida, né? Muito bem. É. Então agora a gente vai falar sobre um assuntozinho um pouco triste, mas que não pode ficar de lado, né, no programa de hoje. Infelizmente. Infelizmente, né? A gente vai falar um pouquinho de Chapecoense. Que de verdade, foi uma das maiores tragédias envolvendo aí o futebol. Eu confesso que, assim, o mundo do esporte, eu confesso que até agora, não só eu, mas acho que todo mundo tá bem abalado com o que aconteceu. Uma coisa muito triste, né, Jéssica? Você chocante, falava A Jéssica falava antes, né, sobre uma delegação inteira dizimada, né? Lamentável, né? Sim, se eu não me engano, saíram, claro, várias reportagens sobre isso e é apenas o terceiro time que acontece uma tragédia assim de tamanha expressão. E a maior tragédia E a que, maior que de aconteceu Sim, com... sim. Houve outras, né? Uma equipe do Torino, da Itália, Sim. E o o Manchester United. Manchester United e a Aliança Lima do Peru também, Sim, né? Isso do futebol, né? Isso no futebol, Isso no rugby, futebol. Teve rugby. Teve ó. rugby, exatamente. Falando de Eram futebol. 77 pessoas no avião, né? Eles estavam indo para o aeroporto de Medellín. Eles iam disputar a Sul-Americana. A final da E Sul-Americana final da e o avião Sul-Americana. lamentavelmente caiu, né? Fica aqui uma observação. 71 Pode falar, Rafa. mortos e 6 sobreviveram, né? Fica aqui uma observação que eu Até gostaria de instante. fazer, até mesmo uma revolta, que eu acho que ficou imposta em todos os brasileiros e todos os amantes do futebol. A Chapecoense solicitou um voo direto para Medellín, que foi recusado Pela ANAC, né? pela ANAC, que acabou obrigando eles fazerem essa escala, essa viagem mais longa, que infelizmente acarretou esse problema, né? Infelizmente, isso é burocrático, né? Isso tem que... São coisas são técnicas coisas- que... Ninguém imaginaria que ia cair durante Sim, claro. essa... Infelizmente... Cabe às autoridades competentes averiguar o que aconteceu, né? que As aconteceu. suposições, uma das suposições é de pane seca, né? De falta de Sim, falta de combustível. combustível. Eu estava lendo sobre essa questão da falta de combustível, eu até vi em reportagens na televisão, o que aconteceu da questão da falta de combustível, que é mais cogitado, foi que o piloto necessitava de um pouso de emergência e ele pensou em fazer um pouso que eles chamam pouso de barriga, onde não tem o atrito do avião com o solo acaba sendo a barriga do avião. E como é um impacto muito forte, esse impacto causaria faíscas. Dizem que o piloto, ao pensar nessa hipótese, eliminou o combustível para que quando houvesse o pouso, não chegasse a causar uma tragédia maior ainda com a explosão do avião e tudo houvesse mais. mais chances de sobreviventes. Né? Eles caíram a 30 quilômetros do aeroporto de Medellín. bem pertinho, Que dá mais ou muito menos perto. que dá mais ou 5 menos minutos, cinco né? minutos. Bem pertinho. Muito perto. E Bem eu tava perto. vendo até um analista sobre o que o Pedro tava falando, que durante essa pane que teve, o piloto começou a fazer movimentos circulares, porque é uma estratégia deles, não sei, é uma coisa que eles fazem. Ele começou a fazer movimentos circulares e o analista disse, se talvez ele não tivesse tentado fazer esses movimentos e continuasse, ele conseguiria fazer um pouso forçado em Medellín ainda. Você tem uma noção, né? Infelizmente fica essa dúvida vai ficar para sempre, né? Será que ele ia conseguir? Será que ele fez o certo? Não, a análise das caixas pretas acho que vai ajudar, né? Com certeza vai. Mas acho que não cabe muito a gente ficar discutindo isso. Acho que talvez seja melhor falar um pouco da história do clube, fazer uma homenagem, um clube que vinha
tão bem, né? Tão Um bem. clube que tinha só 43 anos só de existência. É de maio de 73 e já conquistou tanto, né? Sendo um clube caras- pequeno, Um clube pequeno para se médio, né, do futebol brasileiro. E Até o técnico Caio Júnior, em uma entrevista que eles dão para uma TV boliviana, ele cita que somos uma equipe considerada pequena para média no futebol brasileiro, né? Mas uma equipe que vinha conquistando assim o carinho dos torcedores, não só da Chapecoense, mas Sim. de todo mundo no Brasil, durante né? até uma entrevista do prefeito de Chapecoense, tipo, foi uma Prefeito de questão Chapecó. meio... É, de Chapecó. É, de Chapecoense. Chapecó, ele tava bem triste, assim, foi uma entrevista bem dramática, assim, e ele falou... Ele tava dizendo que ele não sabia daquelas questões burocráticas da ANAC, porque a Chapecoense era um time pequeno que nunca tinha passado viajado. por uma situação E aí, ele dessa. falou, essa, e aí, né? mais legal que ele falou assim, os times de São Paulo sabem muito bem o que é isso. E a gente nunca a gente nem sabia dessa Era a primeira dessa vez que situação. eles estavam Então, disputando tipo, é singelo, né? Humilde, assim, sim. da... É, uma cidade de pouco mais de 209 mil habitantes, mas que abraçou o clube, né? Você vê a comoção que tomou conta da cidade. Na Sim, realidade, o clube ele era um motivo de alegria Da cidade. da cidade, Né? sim. E a comoção foi tão grande que vale ressaltar que o presidente Michel Temer declarou aí 3 dias de luto, a CBF interrompeu o calendário declarando 10 dias de luto e a cidade de Chapecó declarou 30 dias de luto pelo ocorrido. Cara, e muitos times também Se solidarizaram, né? Mobilização, assim, de vários lugares estão vindo, até Mundial, mesmo... né? Na Espanha, né? Onde Isso. vários atletas, alguns atletas da Chapecoense já atuaram, né? Vale Os lembrar espanhóis que se comoveram muito. eu gostaria também de pontuar uma situação, além de todas as equipes que se solidarizaram. Eu queria parabenizar o São Paulo, que tinha aí a apresentação do Rogério Ceni, a apresentação oficial, e com base no ocorrido acabaram cancelando. Então acho que assim, o que aconteceu mostrou que nunca vai ser só um jogo ou só uma partida, né? E só para falar um pouquinho da história do clube, né, Pedro? Foram 5 títulos catarinenses, 77, 96, 2007, 2011 e 2016, mais 2 taças de Santa Catarina e uma Copa de Santa Catarina. A Taça de Santa Catarina em 79 e 2014 e a Copa de Santa Catarina em 2006. É uma história que estava sendo construída, né? Uma história que era uma equipe que podia muito bem estar em ascensão aí no futebol brasileiro. Tava numa ascensão muito boa. No Brasileiro, Série A, eles chegaram em 2014, né? Chegaram Foi em isso? 2014. 2014. E esse ano, se eu não me engano, ocupavam a nona Nona posição. colocação, exatamente, Nona na tabela. colocação. Então, Nona se colocação. você vê, é uma equipe que estava crescendo. É uma equipe que, infelizmente, teve um destino muito cruel, né? O principal nome era o Rafael, me falta agora o nome dele, que era o maior artilheiro da história do clube, Bruno né? Rangel. Bruno Rangel. 81 gols, né? O maior muita artilheiro coisa. da história da Chapecoense. Ele que ele entrou em 2012, se eu não me engano, Na na Chapecoense. Chapecoense. Foi pro Catar E isso depois e voltou. retornou aí pra O maior artilheiro da história do Eu clube. lembro que em 2012 ele já tinha metido 30 gols. Já. 31. 31. É muito triste. Infelizmente foram perdas assim que tinham expressão no futebol brasileiro. O Ananias, que foi o autor do primeiro gol do Allianz. O Kempis, que é um jogador muito conhecido no futebol brasileiro. O Bruno Rangel, que além de ser aí o maior ídolo da Chapecoense, era um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro. O Kleber Santana, que foi um grande jogador. Do Atlético de Madrid, Jogou né? no São Paulo, Jogou no São Paulo, Santos, Atlético de Madrid. Inclusive, o goleiro do Atlético de Madrid fez uma homenagem. Exatamente. homenagem, Dividia quarto com ele, né? E o Caio Júnior, que com certeza é um grande nome dos técnicos. Foi treinador do Palmeiras, muito inclusive. treinador do né? Palmeiras. Muito inteligente. E assim, é triste, até porque dos 77 tripulantes que estavam no voo, apenas 6 sobreviveram. Entre eles estão o jogador Alan Ruschel, que tinha possibilidade aí de ficar paraplégico, só que acabou sendo descartada a possibilidade. O goleiro Jackson Foman, que infelizmente teve uma perna amputada e corre o risco de ter a segunda devido às complicações do acidente. E o zagueiro Neto, que deu entrada no hospital com traumatismo craniano e outras lesões, passou por uma longa cirurgia
E hoje, provavelmente, terá que adentrar a mesa de cirurgia aí de novo. Sim. Não foi triste também só pro mundo do esporte, pro mundo do jornalismo também. Muito triste, com certeza. Vários nomes, né? O mundo do jornalismo... Deva Pascovitch, eram caras que... Vitorino Sherman, repórter, né? Passou pelo Sport TV, foram tava 21 na Fox. jornalistas. 21 jornalistas. 21. E entre esses jornalistas, a gente tem que destacar um dos sobreviventes, que foi o Rafael Renzel, que atuava numa rádio lá no... Rádio Oeste. Rádio Oeste, né? lá em No Chapecó. Paraná. Exato, em Santa Catarina. Santa Catarina, né? E também os dois tripulantes, né? A Ximena Soares e o técnico de voo, o Erwin Tumiri. Vale lembrar que esse rapaz, o Erwin, deu uma entrevista da forma que ele acabou contornando a situação. Como ele conseguiu safar da situação. Ele viu que a situação estava feia, né? No caso, feíssima. E ele se lembrou de algumas técnicas para situações como aquela. E ele falou que ficou em posição fetal com uma mala entre as pernas. Exatamente. O que, no caso, por especialistas, explicam que amorteceu. E ele disse que também no momento da queda, muitas pessoas estavam de pé, né? Desespero, as pessoas se levantaram, não seguiram as recomendações de... Eu acho que, assim, na hora deve passar um filme na cabeça. Não tem como pensar muito, como agir de acordo com as orientações. Deve ser desesperador. Vale lembrar que os 71 corpos que vieram a óbito já foram resgatados, ainda ontem mesmo, as buscas foram encerradas. Os corpos voltarão provavelmente sexta-feira para o Brasil. As famílias que teriam que ir para Medellín para fazer o reconhecimento dos corpos acabaram sendo liberadas desse transtorno que seria, né? Os corpos virão mesmo direto para o Brasil, onde vai ocorrer os processos legais. E, infelizmente, fica aí nossos sentimentos, nossos pêsames para as famílias, né? Os amigos, os parentes próximos, que realmente foi algo que... eu acho que a palavra tragédia não adjetiva o quão ruim foi o que aconteceu, né? É chocante, né? Foi Agora, chocante. aguardar, né? Acho que a Chapecoense tem condições de se reerguer. Então, o vice-presidente, que hoje, no caso, é o atual presidente, ele citou que a Chapecoense vai... Ele citou, até as palavras dele foram que há anos atrás eles não tinham nem série para jogar. Então, isso com certeza abalou, mas eu creio que a Chapecoense aí vai, com certeza... Se erguer aí, né? Vale lembrar que os clubes estão se solidarizando. Sim, com doações, empréstimos de jogadores. Até uma ação que eles solicitaram à CBF aí para... Até tem a nota divulgada aqui, que são três solicitações, né? Isso. Uma é de empréstimo gratuito de atletas para a temporada de 2017. A solicitação formal à Confederação de Futebol para que a Chapecoense não fique sujeito ao rebaixamento da Série B durante 3 anos, né? E o caso, a Chapecoense termina o campeonato nas 4 últimas colocações, o 16º seria rebaixado. São iniciativas que eu nobres, acho né? Muito nobres. Muito né? nobres. Dos Ainda clubes, vale dos ressaltar dirigentes. o parabéns aí à equipe do Atlético Nacional, que fez uma grande homenagem, abriu mão do título e, além disso, também vão fazer uma homenagem hoje às vítimas. Convidaram todos os torcedores para comparecer no local na hora do jogo com roupas brancas e velas brancas. Beleza? Encerramento? É encerramento, diretor? O diretor mandou, já viu, né? Muito obrigado à mesa, muito obrigado às pessoas que nos ouviram aí. 6 pessoas, bastante pessoas já. Bastante. Tá ótimo. É só o né? começo, é só o começo. Só o começo. 6 exatamente. milhões, desculpa, falei errado. Falou errado. E agora, uma singela homenagem aí de também dos acontecimentos, né? A narração, né? Sim. Não. Vale lembrar que a narração homenagem aí do goleiro Danilo, que foi considerado o herói da não, Chapecoense na Copa Sul-Americana, ele chegou a ser atendido com vida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. É o que é mais triste, né? E aí eu preparei uma nota aqui só, uma coisa básica, que em
Chama a narração. Acho que é melhor chamar a narração. O diretor tá mandando, já viu, né? Que o Índio Condá fique lá embaixo da trave agora. Que o espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol. Danilo. Foi o Condá. Foi o espírito de Condá que salvou essa aí. Gol do time. Danilo, o espírito de Condá estava com você agora, Danilo. Meu Deus. Reveja a jogada do herói Danilo com o pé direito para salvar o time, como já salvou em outras oportunidades. Vai acabar o jogo, não foi agora, não vai ser mais. 40 ainda pode acabar, seu juiz. Acabou! Como é rica a história da Chapecoense. É um exemplo que tem que se espalhar pelo futebol brasileiro de gestão, de organização. Temos a nossa ficha técnica, os nossos âncoras, este que vos fala Pablo Lopes e o querido Rafael Barrucci, os apresentadores Pedro Ungueri e Jéssica Lima, o repórter Gustavo Tortólio, na produção Luísa Rez e Gabriela Bezerra, sonoplastia Matheus Soares e Kaique Silva, a direção do Juan Lac e a orientação da professora Nádia Moreira. A gente agradece a todos que levaram adiante esse programa. Um abraço. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Valeu. Eu gostaria agora de terminar aí com uma reflexão que nós do Esporte em Pauta fizemos aí em homenagem ao acontecido. Há quem diga que é apenas um jogo, mas a maioria das pessoas não entendem que o termo futebol é apenas o nome que nós amantes usamos para algo que vai muito além de uma simples partida. Envolve muitas coisas: histórias, ideologias, amor, paixão, sonhos, tradições e milhares de sentimentos impossíveis de descrever. Não foi só o avião que levava aqueles guerreiros que caiu. Caíram junto os sonhos de fazer história, uma torcida apaixonada e milhares de simpatizantes desse esporte. Não só do Brasil, mas sim de todos os cantos do mundo. Por um momento, o mundo inteiro vestiu o manto verde da gigante chapecoense. Com bravura, muita raça e fervor, leva consigo o coração de uma cidade. E o furacão, tu és sempre